amadas irmãs e amados irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil em Jardim América. É com grande alegria que hoje eu venho trazer algumas palavras aqui no nosso culto de doutrina da quarta-feira. Vamos fazer uma pequena oração pedindo ao Senhor que interceda nesta nossa noite, nesta nossa mensagem. Senhor Deus e Pai, nós invocamos, meu Deus, o Teu nome nesta noite, para que o Espírito Santo, meu Deus, venha a nos iluminar, a abrir os nossos corações, as nossas mentes, o nosso entendimento, Senhor, para que a Tua palavra que será dita nesta noite seja entendida e seja também, meu Deus, glorificado o Teu nome, Senhor. É o que te pedimos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Prezados, o nosso texto base de hoje será o livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, nos versos 42 a 47. Ele nos diz que: "E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos." Atribui-se ao filósofo grego Aristóteles, lá no século III a.C., a famosa frase que o homem é um ser social. No entanto, é uma noção intuitiva imaginarmos o ser humano como um ser que depende da convivência de outras pessoas para que possa sobreviver e desenvolver-se. No Jardim do Éden, como nos relata o livro de Gênesis, em seu capítulo 2, no verso 18, está escrito assim: "Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E dando pesado sono a Adão, tomou-lhe uma das costelas e fechou-a com carne, exatamente para lhe dizer que ela devia estar ao seu lado, andar ao seu lado, lhe auxiliando em tudo." E o auxílio é exatamente um dos aspectos que todo cristão deve desenvolver com relação a seu próximo, em especial àqueles da fé. No livro de Eclesiastes, lemos no capítulo 4, nos versos 11 e 12. "Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade." Embora o texto nos lembre mais a união conjugal entre o homem e a mulher, pode perfeitamente aplicar-se à Igreja de Cristo, que, quando unida, se aquenta com o fogo do Espírito Santo. Uma brasa em um braseiro influenciará e transmitirá seu calor a outras brasas, que, por sua vez, transmitirão seu calor àquela, não a deixando apagar-se. Experimentemos deixar uma brasa sozinha e depois de algum tempo ela se esfriará e se apagará.
Assim é com o crente que acredita que pode andar sozinho neste mundo. Além do mais, a resistência contra o mal será muito mais eficaz, posto que o crente terá o apoio dos irmãos, tanto no que se refere às orações constantes e mútuas, quanto às exortações e encorajamentos. O cordão de 3 dobras não se arrebentará com facilidade. O que dizer daquele com muitas dobras, com muitos irmãos? Cristo andou neste mundo, em suas pregações, sempre acompanhado de muitas pessoas. Além dos seus apóstolos e discípulos, sempre uma grande multidão o seguia, sejam lá quais fossem suas intenções, às vezes por uma necessidade de cura, outras por uma mera curiosidade, outras até talvez para saciar sua fome, mas muitas também para aprender do Senhor Jesus e saciar-se do pão espiritual e receber da água viva, da qual bebendo nunca mais teremos sede. Assim, a palavra de Deus é lançada como semente e, encontrando boa terra, germinará, florescerá e frutificará. O fato é que daqueles que realmente entendiam a palavra, se arrependiam e criam no Evangelho do Senhor, certamente se ajudavam mutuamente no crescer do entendimento. Também se relata no Evangelho a passagem da multiplicação dos pães. É Ele quem nos alimenta para a vida eterna. É Ele o pão vivo descido do céu e que é partilhado por seus apóstolos e discípulos. Ressalta-se também nessa passagem a organização da multidão feita pelos apóstolos em grupos. Assim, Cristo nos quer, sempre reunidos e ao mesmo tempo organizados. Isso nos faz lembrar os diversos grupos e sociedades internas de nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. E também daquilo que foi distribuído, nada poderia ser desperdiçado, tendo-se enchido os cestos com o que sobrou, dos pães e peixes. Assim, a palavra de Deus não pode ser desperdiçada, muito menos lançada aos porcos. A multiplicação dos pães prenunciava a última ceia, em que o Senhor Jesus deu-se a si mesmo em corpo e sangue para ser repartido entre os irmãos, dizendo-nos que o grande sacrifício da cruz seria para todos aqueles que crescem e em arrependimento fossem até ele para serem saciados. A necessidade e importância de nos mantermos unidos e congregarmos é tão importante que o Senhor Jesus nos ensina por meio de uma parábola acerca da ovelha perdida, na qual o pastor deixa as 99 e vai em busca da que se perdeu e não sossega até que venha a achá-la. Em um mundo de mensagens curtas e instantâneas, informações de veracidade duvidosa e distorcidas, de acordo com interesses escusos, exposição de corpos em vídeos e imagens disponíveis facilmente, seitas e doutrinas de demônios disfarçadas de espiritualidade e tantos outros perigos nos fazem pensar no tamanho e na importância da tarefa do pastor e de todos os irmãos em buscar ovelhas que se desgarraram. Que o sangue inocente não recaia sobre nós e possamos fazer algo além de, obviamente, orarmos por tais almas. E mal podemos imaginar o tamanho da festa dos anjos no céu por um pecador arrependido. Glória ao nosso Deus. Também tema de grande importância dentro deste contexto, irmãos, é o que se convencionou chamar de desigrejados. É um neologismo que aponta para aquelas pessoas que se intitulam cristãs, mas que não sentem vontade de frequentar a casa de Deus, um templo de oração que pertença a alguma denominação cristã. Quase sempre fruto de frustrações decorrentes de se ter frequentado alguma igreja, os desigrejados veem a necessidade, quase sempre fruto de frustrações decorrentes de se ter frequentado alguma igreja, os desigrejados não veem a necessidade de estarem na casa do Senhor,
por se acharem autossuficientes na busca e comunhão com Deus. E muitas vezes usam o termo igreja em seu significado teológico mais puro, como a noiva do Cordeiro, para se sair da necessidade de se frequentar a igreja no sentido de instituição. Também caem nesse tremendo erro aqueles que se arvoram em ter muito conhecimento das Escrituras, já tendo às vezes até vastos conhecimentos de teologia, o que mostra uma certa soberba intelectual. Atribuído aos filhos de Corá e compilado por Davi, o Salmo 84, em seus versículos 1 a 4, deixa claro o prazer que o salmista encontrou em estar na casa de Deus quando diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E assim são chamados bem-aventurados aqueles que habitam na casa do Senhor. O desigrejado vive, então, no mais completo risco de decair completa e definitivamente nas garras de Satanás, por ficar vulnerável a qualquer vento de doutrina, a qualquer falso ensinamento e à voz que não é a de seu Salvador. Nosso texto nos fala de comunhão entre os cristãos. Tinham tudo comum e nada lhes faltava. Hoje, embora os cristãos possam estar em muitas denominações diferentes, o que deve uni-los é algo primordial que deve ser-lhes comum: o pão espiritual, a palavra de Deus, que deve ser pregada sem distorções, sem modismos e da forma que glorifique a Deus. Em Pentecostes, lhes foi derramado o Espírito de Deus e a partir daí podemos pregar o Evangelho com ousadia e com intrepidez, crendo nas promessas de Jesus de que Ele estará conosco até o fim dos tempos. O pastor Hernandes Dias Lopes nos diz que a marca de uma igreja cheia do Espírito são o comprometimento com a fidelidade à palavra de Deus, a perseverança na oração, a profunda comunhão, a adoração a Deus com entusiasmo, o temor a Deus e o experimentar de seus milagres, e a simpatia que gera nas pessoas e a bênção de Deus no crescimento numérico. Quando estamos juntos e cheios do Espírito, o lugar onde nos reunimos treme pelo poder de Deus e a oração conjunta de todos. Basta imaginarmos como chega a oração a Deus de um pecador arrependido e como chega a Deus a oração conjunta de um povo inteiro arrependido. É deste lugar saímos para pregar o Evangelho a toda criatura e fazer mais discípulos. O apóstolo Paulo nos fala em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, nos versos 12 em diante, que, como corpo, a igreja possui diversos membros, cada um com sua função, e nos diz que devemos cooperar uns em favor dos outros. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Todos têm um propósito e este é para a glória de Deus. E Deus sabe em que momento começar a usar cada um desses dons de cada um dos irmãos em prol uns dos outros. Voltando um pouco, como uma pessoa desigrejada pode se beneficiar dessa ajuda mútua? Como alguém que não acha importante frequentar a casa de Deus e congregar com os irmãos vive? Eu vos digo, irmãos, vive a comprar favores dos outros com seus bens. Vive a pedir migalhas de carinho e atenção a um mundo onde as pessoas são cada vez mais individualistas. Vive a acreditar em qualquer vento de doutrina e engano. Vive a buscar aquilo que não é eterno. Vive a cavar sempre e mais funda a sua própria sepultura, querendo levar consigo ouro, prata e glórias. Por último, irmãos, devemos nos suportar mutuamente como cristãos, como nos ensina Colossenses 3,
versículo 13. Sempre nos perdoando mutuamente como o Senhor nos perdoou. Entendemos que o irmão tantas vezes vai errar, mas na intenção de acertar. Entendemos que todos temos limitações, fraquezas, medos, inseguranças, mas que tudo isso seja para a glória de Deus. Devemos exortar os irmãos a perseverarem na fé, não tendo inveja uns dos outros e a querermos sempre e cada vez mais o fruto do Espírito que nos foi dado por Jesus. Também em Gálatas 6, nos versos de 1 a 2, aprendemos que caso alguém seja surpreendido em alguma falha, corrijamos com brandura, não com rispidez, para que não se perca o irmão, e oremos para que não caiamos no mesmo erro. Por último, também em Gálatas 6, nos versos 9 e 10, somos exortados a fazer sempre o bem, aproveitando qualquer oportunidade para isso e fazendo o bem principalmente aos da família da fé, ou seja, aos nossos irmãos de igreja. A missão de todo cristão de pregar o Evangelho a toda criatura deve começar dentro de sua própria casa e dentro de sua própria igreja. A missão evangelística do ID se perfaz também próxima a nós, em nossos encontros, em nossas exortações e nas palavras encorajadoras.